Já faz algum tempo que eu tenho percebido o quanto muitos de nós como igreja temos falhado no quesito da leitura. Que muitos de nós estamos perdendo de aprender com grandes homens e grandes mulheres que Deus tem levantado com ensinamentos tão profundos e tão intensos acerca da palavra de Deus. E nós não estamos nos atentando para isso. Pensando nisso, eu decidi separar 3 livros cristãos que mudaram completamente a minha vida, a minha perspectiva sobre determinados assuntos e que lendo eles eu entendi, eu percebi que, cara, se você for cristão, você não pode morrer ou ser arrebatado antes de ler esses livros. Sério mesmo. E antes de começar, eu quero dizer que todos os livros que eu vou citar aqui estão na descrição do vídeo, disponíveis para você comprar, adquirir e ser edificado. Bora! Eu confesso que durante um bom tempo da minha caminhada cristã, eu fui uma pessoa que deixou bastante a desejar no quesito de leitura. Eu tinha muita preguiça e uma certa ansiedade só de pensar que eu tinha que ler 100, 150 páginas. Eu ficava com aquela procrastinação e tal, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre desejou ler livros, porém nunca colocou isso em prática. Eu comecei a me relacionar e ter amizade com irmãos em Cristo que tinham, diferentemente de mim, esse hábito de leitura, esse hábito por ler, e no meio das nossas conversas eles citavam livros, citavam autores, e o meu coração ele começou a ser aquecido por esse desejo de mergulhar em livros de homens e mulheres de Deus que realmente edificam a alma da gente, que realmente trazem um conhecimento bom e sadio acerca da palavra. E quando eu comecei a comprar os livros, quando eu comecei a escolher os livros para comprar, eu fui comprando logo daqueles que eu achava que eram os clássicos, que eu tinha que ler logo, porque assim, era o meu dever ler. E alguns desses livros mudaram a minha vida completamente, e é exatamente eles que eu quero trazer hoje para você. E o primeiro livro que mudou completamente a minha vida e a minha visão, o meu aspecto, o meu olhar sobre avivamento foi esse aqui, ó. Por que tarda o pleno avivamento, do pastor Leonard Ravenhill. Esse livrinho aqui mudou completamente a minha visão acerca de avivamento. Ao ler esse livro, você percebe o quão o pastor Ravenhill estava completamente inspirado pelo Espírito Santo, porque o livro foi escrito na década de 50, a gente já está no século 21, 2022, e existem coisas que estão escritas aqui que são completamente atuais. E óbvio, como diz na capa do livro, o pastor Ravenhill vai tratar sobre a questão do avivamento. O que é o verdadeiro avivamento? O que é o falso avivamento? O que o avivamento gera e por que ele tarda? Por que tarda o pleno avivamento? E eu confesso para você que em algumas partes do livro que eu li, eu ficava um pouco chateada e com raiva do autor, porque Leonard Ravenhill ele é muito enfático em algumas questões que hoje, ao ler, a gente consegue entender que são uma ferida para a igreja. E quando ele tocava nessas feridas, eu ficava um pouco chateada e um pouco com raiva, mas ao mesmo tempo que eu lia aquilo, eu sentia um temor e falava, Deus, realmente, eu preciso mudar isso, a igreja precisa mudar isso. E eu indico esse livro não apenas para quem é crente, para quem é cristão, mas também para você que está me assistindo, que assume a tribuna para pregar a palavra de Deus. Para você que tem a oportunidade de ir à igreja pregar a palavra, assumir tribunas, esse livro, Meu Chapa, Minha Chapa, é para você. E é muito lindo o quanto ele enfatiza na vida da oração do crente, porque avivamento está completamente ligado à oração, e quando a gente lê esse livro, a gente abre um pouquinho mais a nossa mente em relação a isso. E assim, tem inúmeras partes que me tocaram, mas uma das partes que mais me tocou foi essa daqui, que está no 2º capítulo, que se chama A Oração Toca a Eternidade. Olha só o que ele diz. A estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou crente que não ora está se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe os seus talentos, mas no aposento da oração não temos como dar um jeito de aparecer. Então, se você deseja saber mais sobre esse livro, ser edificado como eu fui, compre, adquira, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para sua vida. E o segundo livro que eu quero indicar para você também não pode ficar de fora da sua estante, que é esse aqui, ó. A Doutrina do Arrependimento, de Thomas Watson. Esse livro aqui, meus irmãos, é pesado. Eu nunca senti tanto tremor e temor ao ler um livro como esse aqui. Quando eu li esse livro, eu percebi que a nossa visão como igreja acerca do arrependimento muitas vezes é fraca, é rasa e incompleta.
Antes de ler esse livro, eu nunca me atentei de verdade para perceber o quão profundo é esse assunto e como a Bíblia fala com tanta profundidade a respeito desse aspecto. Thomas Watson aqui nesse livro ele vai esmiuçar para nós, através das escrituras, o que é o verdadeiro arrependimento. E assim, eu gosto de ler coisas que me confrontem e eu nunca fui tão confrontada na minha vida como quando eu li esse livro aqui. Quando eu li esse livro, eu me choquei, porque eu via necessidade de me arrepender de tantas coisas que eu já achava que já tinha me arrependido, mas que não. E tinha algumas partes desse livro que eu lia que, assim, a minha carne tremia por dentro, eu tremia. Tinha um capítulo que eu li que, sabe, eu fui tomada por um temor de Deus tão grande que ao ler eu ficava, meu Deus, o meu coração se agoniava, eu ficava assim trêmula, tensa, por ver que muitas das vezes nós como igreja estamos tão distantes desse verdadeiro arrependimento que a Bíblia fala. E assim, se tem uma indicação que você precisa ler de livros, é esse aqui, A Doutrina do Arrependimento. Escuta só um trechinho da página 21. Muitos preferem ter os seus pecados encobertos antes que sanados. Eles fazem com que os seus pecados o que fazem com os seus quadros, puxam uma cortina sobre eles. Ou o que alguns fazem com os seus bastardos, ocultam-nos. Entretanto, mesmo quando os homens não têm língua para confessar, Deus tem olhos para ver. A Doutrina do Arrependimento, Thomas Watson. Compre, adquira e também seja edificado. E para fechar a indicação desses 3 livros, o último não é nada mais, nada menos do que esse clássico aqui, ó. O Peregrino, de John Bunyan. Esse livro aqui é um clássico da literatura cristã. Na verdade, se comparado aos outros 2 em relação a ser clássico, O Peregrino com certeza ganha. É um livro que foi escrito há mais tempo. E se comparado também aos outros 2, ele é bem mais conhecido. E também diferente dos outros 2 livros que eu indiquei para vocês, O Peregrino, ele é uma história narrada, uma história alegórica. E John Bunyan fala que o Senhor deu essa história a ele durante um sonho ou uma visão, né? Alguns entendem como visão ou sonho, enquanto ele estava preso por causa do Evangelho de Jesus. Esse livro vai falar da história de um homem chamado Cristão, que ao ler a Bíblia entende que ele está numa cidade chamada Destruição e que ele precisa ir rumo à cidade celestial. Só que para chegar lá, ele passa por um caminho muito longo e durante esse caminho ele enfrenta diversas adversidades. Adversidades de todos os tipos, de todos os jeitos que nós como cristãos de fato no mundo real estamos acostumados a viver. E durante essa caminhada de cristão até a cidade celestial ele enfrenta perigos, traições, maldades, mas também presencia boa vontade, humanidade e esperança. Esse é o livro mais lido de todo o mundo há mais de 3 séculos. Eu tenho certeza que você, quando lê esse livro, vai se identificar com absolutamente todas as histórias que aqui aparecerem. Porque esse livro nada mais é do que o retrato da minha história e da sua história. E então é isso, esses são os 3 livros que me impactaram de uma forma muito profunda. Ainda tem mais, claro, obviamente, mas por hoje eu quero indicar para vocês esses 3. Se vocês comprarem e lerem, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E se você desejar adquirir, eles estão na descrição aqui embaixo. Faça bom proveito, compre e seja edificado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal se você é novo aqui, ativa as notificações, porque isso nos ajuda demais a crescer. Eu tenho recebido muitos feedbacks de vocês e meu coração se alegra porque o canal é pequeno, mas eu tenho visto que tem feito efeito na vida de alguns de vocês que estão aí do outro lado, tá certo? Clique em gostei, se inscreve no canal e Deus te abençoe.